Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro, onde daremos continuidade aos estudos sobre alimentação no Brasil. Então, pessoal, buscando responder aquela pergunta que ficou vinculada ao nosso último encontro, onde eu perguntava para vocês se era possível homogeneizar uma única cozinha brasileira, eu venho com uma sugestão de resposta, abre aspas, reflexão, fecho aspas. Então, a gastronomia brasileira é resultado da mistura de tradições dos diversos países que formam a cultura do país, decorrentes da herança indígena e da imigração ocorrida na formação do país. Reconhecida mundialmente pela combinação de temperos na comida, assim como a utilização de alimentos típicos do Brasil. Cada região do país tem suas especialidades em virtude da diferença de clima, fauna e flora entre todos os estados brasileiros, tornando impossível escolher somente um prato que represente todo o país. Porém, o arroz, o feijão e a mandioca podem ser retratados como a base da riqueza da comida brasileira. Bom, pessoal, em relação às características que eu elenquei aqui em relação à fauna e flora, nós iremos discutir quando a gente for falar sobre o bioma brasileiro. Então, a partir dessas misturas, das tradições dos diversos países que formam a cultura do Brasil e também a partir dos nossos biomas, os nossos diversos biomas, eu convido vocês agora para abordarmos as possíveis maneiras de interpretar e analisar a constituição da culinária do Brasil. Então, na tentativa de clarear um pouco mais o nosso conhecimento acerca das diversas interpretações em relação à constituição da culinária brasileira, podemos, de uma maneira bastante singular, referenciar a região norte, que é influenciada pela influência indígena e portuguesa, a região fronteiriças, que tem como base a cultura hispano-americana, e uma grande região, que é a região centro-sul, que é constituída pelas 3 regiões geoeconômicas do país, que é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e boa parte do estado de Minas Gerais e uma pequena área de Tocantins e Mato Grosso. Cabe também ressaltar que dentre essas regiões, a região sul, que é composta por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, é uma região que tem grande influência da Europa e também da Argentina, principalmente naquela linha limítrofe, acerca do seu estado. Assim como, nessa abrangência toda que eu relatei para vocês em relação à região centro e sul, temos também a influência hispano-americana, italiana, portuguesa e alemã. Bom, dando sequência, a gente chega aqui na região centro-oeste do país, que tem uma culinária muito influenciada pela influência africana, italiana e árabe. Indo para a região nordeste, nós temos influência africana e portuguesa. E nos centros urbanos, nós temos uma influência múltipla. Então é extremamente complexo de nós adotarmos uma única, uma ou 2 ou 3 influências, enquanto a gente tem múltiplas influências ali envolvidas na nossa alimentação. Então, queridos, me debruçando aqui em Dória 2014, a divisão proposta por ele traz algumas concepções de manchas culinárias descontínuas. O que ele quer dizer com isso? Ele apresenta alguns insumos, alguns alimentos vinculados às suas regiões e que isso trazem como um marcador em relação à sua culinária. Para a região amazônica, ele aborda a questão da mandioca e seus derivados como o precursor da história e da característica alimentar daquela região. Em relação à culinária da costa, em relação à região litorânea, ele traz os peixes e os frutos do mar e o leite de coco como um marcador. Culinária meridional, região sul do país, ele traz milho, carnes variadas e ingredientes típicos. Na culinária do recôncavo baiano, ele demarca que o óleo de dendê está presente nas culinárias, assim como a cozinha de santo, que vai ser um assunto a ser abordado em outro encontro, e a culinária caipira, que é o milho, carne de porco, de frango, vegetais e legumes da horta. Assim, percebe-se, pessoal, que o autor faz um recorte em vias dos aspectos culturais da alimentação e não pelas influências históricas, que por ora era o fator determinante
Então, meus queridos, aqui agora, Sonarte Vilarte e Silva 2009 sugere um recorte tradicional. Eu fiz uma adaptação na planilha que eles vinculam aos seus recortes, aonde eles apresentam, né, na primeira linha, a região, em segundo ponto, base alimentar, heranças principais e alimentos típicos. Conforme os estudos apresentados por eles, na região norte nós temos a mandioca e o peixe como base alimentar, heranças principais, cultura dos índios nativos, alimentos típicos, teremos aqui elencados tacacá, maniçoba, açaí com tapioca, carne de jacaré e tartaruga assadas, frutas silvestres, mangas, castanha do Brasil, guaraná e abacate. Lembrando que essas carnes assadas elas eram feitas, né, a partir do muquém. Na região nordeste nós temos a região litorânea, farinha de mandioca, feijão, carne de sol, milho, rapadura, peixes e frutos do mar. Região sertaneja, que também iremos tratar sobre esse assunto posteriormente. Nós temos aqui as carnes bovinas e caprinas, leite, manteiga, feijão, batata doce, mandioca, legumes e frutas nativos, tendo, né, a sua grande influência a questão portuguesa, africana e indígena. E trago aqui alguns alimentos típicos, né? O angu, cuscuz, abóbora com leite, queijo com rapadura, batata doce com café, doce de leite com banana, polenta com leite, acarajé, vatapá, abará, caruru e galinha cabidela, que depois eu farei uma outra referência dela em um outro autor. Seguindo aqui para a segunda parte da nossa planilha, região centro-oeste, produtos de pesca e caça, né? Tem uma influência aqui dos imigrantes de outras regiões do país, né? Lembrando que a região centro-oeste tem uma grande marca, né, pessoal, dos tropeiros, que estão vinculados aos bandeirantes, que foi retratado na outra aula, né? Como receituário típico, nós podemos entender aqui peixe na telha, peixe com banana, carne com banana, costelinha, bolinho de arroz, pamonha, feijão tropeiro, carne seca, toicinho e banha de porco. Na região sudeste, nós temos como alimento básico os carboidratos, né? Em relação às influências, podemos identificar uma diversificação considerável pelas características metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que vai ao encontro também, né, em relação a Dória, quando ele fala dos centros urbanos, né, daquela miscigenação cultural, né? E aqui nós temos aqui como prato típico muqueca capixaba, feijão tropeiro, tutu, torresmo, angu com quiabo, couve mineira, canjiquinha com carne, curau, pamonha, broa, pão de queijo, né? Em específico, a gente tem aqui um demarcador muito forte em relação ao estado do Espírito Santo e Minas Gerais. E, pessoal, cabe aqui a gente pensar da seguinte maneira: quando a gente tiver essa diversificação cultural, eu quero que vocês se atentem principalmente nesses pratos. No próximo autor, o qual eu tenho uma identificação muito mais próxima, eu costumo fazer a desconstrução dos ingredientes para entender a sua relação com a formação culinária, porque eu acho que eu me aproximo muito mais da história, né, da fauna e da flora do estado brasileiro. Mas enfim, vamos dar continuidade. Na região sul, nós temos aqui, né, como base alimentar carnes e massas, influências italianas, alemãs, polonesas e ucranianas, que a gente faz aquele recorte em relação ao demarcador, né, que a gente começa a pensar em que quando começou o período do café, né, que a gente começa a receber mais imigrantes de outras regiões, e a gente tem aqui como referência, né, pratos típicos feitos com repolho. Aqui eu coloquei repolho à moda, mas de uma forma muito clara, por exemplo, chucrute, né, que é conserva de repolho, pão de leite, salames, que a gente elenca todos os embutidos defumados vinculados à charcutaria, que é muito típica, né, principalmente na Alemanha e na Itália, massas em geral, batata, centeio, carnes defumadas, né, cerveja, linguiça, cuca, que é uma das receitas que vocês aprenderam comigo no nosso encontro vinculado à aula prática, torta de maçã, bolo de frutas, peixes e frutos do mar, arroz carreteiro e churrasco gaúcho. Bem,
Conforme eu falei na lâmina anterior, em relação à minha proximidade e afinidade com as diversas teorias que são levantadas em relação à formação da cozinha brasileira, Botelho se aproxima muito a minha filosofia de pensar, a minha filosofia de construir, de caracterizar a formação da cozinha brasileira. Por isso, né, cito Botelho 2015, onde ele sugere a engenharia reversa das receitas regionais como base de interpretação das características da formação da culinária de cada ponto do país. Bom, ele sugere aqui nesse exemplo que cito, ele sugere alguns pratos, todos feitos com a carne de ave, né, com seus ingredientes peculiares, e conforme os seus ingredientes, né, a desconstrução do prato, né, do prato em si, conforme seus ingredientes, ele sugere as influências. Então aqui eu me debruço. Pato no tucupi, né? Nos ingredientes gerais a gente tem a formação do pato, tucupi, jambu, alho, cebola, chicória do Pará, tomates, limões, manteiga, azeite, sal, pimenta do reino e pimenta de cheiro. Bom, esse demarcador, quando a gente identifica tucupi e jambu, a gente já se aproxima de qual culinária, pessoal? Culinária indígena. Né? Não vou me deter em detalhes aqui dos condimentos que fazem parte da formação da receita. Por quê? Porque o meu objetivo é de mostrar para vocês, a partir dos ingredientes que são demarcadores de influência, para que vocês, né, futuramente consigam fazer essa mesma leitura, né? Óbvio que cabe a cada um abraçar, né, com muito amor e carinho, a filosofia da qual vocês querem ter como parte da vida de vocês. Galinha de cabidela, né? Nós temos aqui como ingrediente sangue de galinha fresco, abro aspas. O sangue, pessoal, ele também é utilizado para quê? Para formar um creme espesso, para formar um líquido espesso, para homogeneizar aquele líquido. Ele serve também como espessante, assim como se fosse uma gema de ovo. Bom, vamos lá. Sangue de galinha fresco, galinha inteira, cebola, alho, cheiro verde, coloral, água, amido de milho, óleo, pimentão, tomate e sal. Eu poderia de repente aqui, pessoal, me confundir, né? Porque eu tenho coloral, que é um ingrediente tipicamente da cultura indígena. No entanto, né, o ingrediente que difere de outras preparações feitas com galinha é o que? O sangue. Né? O que eu dei ênfase em relação ao aspecto físico-químico dele, mas o sangue aqui é um ingrediente que difere de outras galinhas, né, feita ao molho. Ou seja, influência portuguesa. Dando mais sequência, frango com pequi. Frango picado, pequi, milho verde, cebola, alho, óleo, coloral, cheiro verde, sal e pimenta. Pessoal, é muito válido a gente perceber que assim, a contribuição indígena, ela está picotada em diversas receitas. Por quê? Porque essencialmente nós temos essa influência demarcada na nossa culinária, né? Porque eram ingredientes presentes, eram ingredientes que foram perpassados, né, pelo trânsito dos portugueses na descoberta dos nossos territórios, das nossas riquezas, né? E com isso eles foram trazidos, né? Ou melhor, levados de estado por estado. E com certeza algumas contribuições hoje permanecem extremamente ativa. Nesse caso nós temos aqui a contribuição indígena e a contribuição portuguesa, né? E óbvio também, se eu for mostrar para vocês, eu vou ter o que aqui? A contribuição da fauna e da flora, né? Na região centro-oeste eu tenho o que? Eu tenho, por exemplo, o pequi, que é um alimento típico do Cerrado. Quando eu pego aqui na região do norte, eu tenho a chicória do Pará, que é um ingrediente típico daquela região, né, do bioma amazônico. Na região do Piqui, eu tenho do bioma do Cerrado. Estou só puxando um gancho para a nossa próxima lâmina. Galinhada, né? Nós temos aqui o frango caipira picado, o arroz, cebola, alho, óleo, sal, pimenta do reino, cheiro verde e manjericão. Né? A gente tem uma outra característica que está vinculada à influência da cozinha portuguesa. Marreco recheado, região sul do país, né? Marreco, né, feito com miúdos, lombinho suíno, maçã, ovo,
farinha de trigo, bacon, cebola, alho, pão, tomate, sal, pimenta do reino e cebolinha. Influência da Alemanha. Então, quando citei na lâmina anterior a relação das influências culturais na formação da culinária brasileira, e citei também a relação dos nossos biomas, né, os nossos diversos biomas que compõem a formação da culinária, por que eu abri aspas e chamei a atenção de vocês? Por quê? Porque o caráter pessoal que nos permite uma importante intervenção dos aspectos ambientais, do qual compõe fauna, flora e clima, né, em relação às práticas alimentares regionais, deve-se em relação a esses diversos biomas que determinam o nosso país. Isso, a priori, vinculado à nossa resistência. Lembra nas nossas primeiras lâminas, na aula 1, da qual eu falei que a resistência é um marcador fundamental em relação à nossa perseverança, a nossa resistência, a nossa história, a nossa cultura, para que a gente consiga, a partir das técnicas e do uso dos ingredientes regionais, como um demarcador da nossa história. E o nosso bioma ele está literalmente vinculado. Exemplo, eu não posso perpetuar um prato feito com pequi em uma região que não é produtora de pequi. Não que eu não possa reproduzir a receita, mas eu não posso cultivar determinado ingrediente. Por quê? Porque a fauna e a flora e o clima, ele de repente não me proporcionará o cultivo daquela planta. Então, quando a gente pensa nessa construção vinculada, óbvio que eu estou me debruçando no autor anterior, do qual eu me identifico bastante, né, Botelho, do qual eu faço a desconstrução para entender a composição da minha culinária. E o bioma, nessa desconstrução, ele está totalmente vinculado. Então, cabe entendermos o que cada região do país ela consegue ser forte. Ela tem a probabilidade de produzir e de ressignificar as suas histórias, a sua cultura, a sua agricultura, né, de uma forma um pouco ampla, pensando em agricultura, né, não só aquilo que é domesticado, mas aquilo que não é domesticado. Por isso que a gente eleva as situações aqui em relação aos biomas, bioma amazônico, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma Pantanal, Mata Atlântica, bioma do Pampa, né? Por isso que eu sempre comento em sala de aula que a gente tem que entender e compreender, né, os nossos biomas, os nossos diversos biomas,